Mestre Jesus, agradecidos por estarmos aqui em mais uma reunião esta que auxilia em nosso aperfeiçoamento moral e intelectual, agradecidos por estarmos junto com os nossos companheiros do plano espiritual que tanto nos instruem, nossos amigos do plano material que nos amparam da mesma forma. Solicitamos ao diretor dos trabalhos da noite de hoje todo auxílio e todo agradecimento. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos. Nós vamos retomar a causa após a nossa diária. Nós cumprimentamos também nossos amigos internautas. A nossa lição dessa noite é terapêutica e profilaxia. Foi dividida em duas partes. Eu gostaria de ir passo a passo, conversando com vocês, porque são assuntos muito importantes e que ainda não pudemos abordar com a devida abrangência, e nem mesmo acreditamos que vamos fazer nessas duas aulas. No entanto, creio que o passo fundamental nós vamos dar na direção do que é melhor para nós na vida diária. Porque, em verdade, obsidiados somos todos nós. De uma maneira mais simples, de outra mais complexa, mais intensa, mas sempre estamos lidando com processos mentais difíceis, com intercâmbio nem sempre fáceis e que exigem de nós uma renovação de ideias, principalmente a convicção de que nós só seremos melhores quando perdoarmos efetivamente, tanto a encarnados quanto a desencarnados, e humildemente pedirmos perdão pelos nossos atos. No início deste capítulo, nós colocamos que a maioria dos seres humanos tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido, com comprometimentos imensos perante as leis divinas. E é natural que seja assim, porque o nosso planeta é de provas e expiações. A maioria de nós ainda não atingiu a média 5 na evolução, numa escala de 1 a 10. Porque nós ainda não conseguimos o principal dessa equação, que é o amor. O intelecto, a tecnologia, nós estamos vendo que é muito fácil de ser desenvolvido pela humanidade. No entanto, o amor mesmo, o sentimento sublime que une o nosso coração ao do Criador e, em consequência, ao próximo, ao irmão mais próximo, ou aos irmãos que estão ao nosso redor, esse ainda não conseguimos ainda. Daí a dificuldade, que é o tratamento das obsessões.
porque eu volto a repetir, obsessão é um caminho de mão dupla. Tanto o obsidiado quanto o obsessor estão numa equação em que ambos têm que se perdoar e têm que buscar uma nova vida em conjunto. Daí a dificuldade que é o tratamento das obsessões. A falta do sentimento sublimado do amor faz-nos reféns de nossas vidas pretéritas, estacionários contumazes nas zonas cerebrais instintivas, a recapitular lembranças menos dignas, em geral na companhia dos que ferimos e magoamos. Esta é uma questão importante, porque os obsessores de hoje são os nossos parceiros de sempre. São aqueles com os quais nós vivemos, atuamos em conjunto e que, de certa forma, esteve bem à vontade nessa parceria. Então, nós ferimos, magoamos e também fomos feridos e magoados. E eu volto também a repetir, muitas vezes, recebendo os espíritos obsessores nas sessões de desobsessão, comumente nós temos muito mais pena do obsessor do que do obsidiado. Porque as histórias são tão tristes, são tão difíceis, os crimes cometidos são superlativos, de modo que nós sempre ficamos com aquela questão: como esse espírito que não tem evolução vai perdoar diante de tantos erros do passado? Essa é a pergunta que o médium se faz muitas vezes. Então, nossa piedade, né, vai em direção ao próprio obsessor, procurando compreender a sua índole e a maneira pela qual ele está agindo. Por tudo quanto vimos nessas páginas, estudando a série André Luiz, é fácil concluir que todos nós, os espíritos em evolução na Terra, temos a nossa quota de obsessão, em maior ou menor grau. E todos estamos trabalhando pela própria libertação. À vista disso, de quando em quando, é sumamente importante que façamos um teste do nosso processo desobsessivo, a fim de que cada um de nós observe em particular como vai indo o seu. Esta é uma realidade porque foi todo um texto que eu grifei e que coloquei e que é de autoria de André Luiz em Paz e Renovação. Quer dizer, é sempre bom sabermos como anda a nossa obsessão, porque uns mais, outros menos, mas as nossas atitudes sempre provocaram reações, e essas reações, como eu disse, muitas vezes são superlativas. Mas devido ao esquecimento do passado, nós não nos recordamos precisamente o que fizemos. No entanto, aqueles a quem ferimos não se esquecem. E se eles não perdoaram, passam-se os milênios e a questão continua. Aqui também nós colocamos logo no princípio quais são os elementos com os quais nós contamos
para melhorar o processo da obsessão. Então é a prece, a fluidoterapia, as reuniões práticas de desobsessão, porque se constituem meios importantes utilizados no combate às obsessões. Mas eu grifo, só a renovação moral, que inclui estudo, reforma íntima e exercício constante no bem, pode produzir resultados efetivos no campo da desobsessão. Esta é uma questão muito importante que nós procuramos trazer à baila toda vez que tratamos do assunto. Ainda agora em Londres, dando 2 seminários sobre esses problemas e falando especificamente com um dialogador, chamado também de doutrinador ou de esclarecedor, nós tivemos oportunidade de relembrar muitas coisas a esse respeito. Como conversar com aquele que chega repleto de ódio, de desespero. Então há aqueles que fazem um imenso discurso da moral, do bem, da renovação que o espírito precisa ter. E nós lembramos que essa não é uma boa ocasião para se fazer discurso. O espírito não está ali para ouvir lições de moral teatralizadas. Ele veio para receber uma informação importante, mas sobretudo carregada de amor, de entendimento, porque somente o amor tem o poder de penetrar a consciência das criaturas. Não adianta discurso decorado e não adianta também uma posição de superioridade do doutrinador em relação ao comunicante. É uma atitude que afasta ao invés de esclarecer. Então, são várias as atitudes que nós tivemos a oportunidade de ver. Talvez na próxima aula a gente tenha condições de estar acentuando mais, destacando mais essas questões. Mas nós falamos em prece, em sessões de desobsessão, em reforma íntima, porque as criaturas, e dentro do movimento espírita tem ocorrido isso, estão muito mais preocupadas em mandar o obsessor para o inferno do que trazê-lo para a compreensão do real problema existente, buscando em conjunto a solução. Com muita tristeza, eu tenho reparado que há um movimento nas sessões de desobsessão no Brasil, em técnicas que não são espíritas, propriamente ditas. Nessas técnicas, as pessoas agem para com os obsessores como se fossem carrascos ou juízes das profundezas dos infernos. Porque quem lê Libertação sabe como é que os espíritos inferiores agem em relação àquele que tem complexo de culpa. Eles atuam de maneira hipnótica, levando o espírito a um grau de deformidade do próprio perispírito. E agem para com eles sem nenhum sentimento de fraternidade. Nós estamos vendo isso se repetir em técnicas que muitas casas espíritas estão usando, porque tratam o obsessor como uma criatura degradada, que não merece consideração,
ou que deve ser expelida, ou deve ser enviada para uma região muito inferior. Esquecidos os nossos companheiros de que a desobsessão inicia primeiramente no coração do complexo obsidiado obsessor. Porque é o perdão mútuo que vai fazer com que a desobsessão tenha uma utilidade prática e real. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Agostinho também prescreve para aqueles que estão atacados por obsessões cruéis um remédio infalível: a fé, o olhar dirigido ao céu. A prece é um dos mais sublimes produtos da fé. Através dela, unimos-nos ao manancial de onde promana toda a força superior. Esta mensagem já é um indicativo do caminho que temos que procurar, e não essas técnicas mirabolantes que tentam expulsar o obsessor como se fosse possível a ele esquecer o mal que lhe fora feito. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças psíquicas, diz Emmanuel em O Consolador, na questão 98. O passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Emmanuel está dizendo que para a transfusão de sangue você doa um pouco menos que 500 mililitros de sangue, e essa transfusão é, portanto, limitada, assim como a doação. E o que diferencia do passe é que você busca a energia do passe no reservatório ilimitado das forças espirituais. Que reservatório é este? É o fluido cósmico universal, que banha o universo inteiro. Então o passista, ele vai buscar, né, as forças para transmitir no universo inteiro. Então a força que nós carregamos é ilimitada. É claro que os limites também vão se dar a partir do que o passista conseguiu ou consegue através da sua evolução espiritual. Mas, de qualquer maneira, é um imenso reservatório de forças que nós podemos buscar. Jesus impunha as mãos sobre os enfermos e sofredores, inclusive endemoniados, curando-os de seus males. Os apóstolos adotaram também essa prática. E o mais interessante, de todas as religiões, somente o Espiritismo é que tem como matéria-prima o auxílio magnético aos sofredores através do passe, como nos ensinou Jesus. Porque antes de retirar-se do ambiente terrestre, Jesus colocou que nós deveríamos impor as mãos sobre os necessitados, os sofredores, e que deveríamos tratar dos obsessores e dos obsidiados. Foi uma recomendação que ele deixou e que está no Evangelho de Marcos. Quando, pois,
muitos sorriem sarcasticamente das atividades que o Espiritismo desenvolve para ajudar os pacientes através do passe e para, de uma certa forma, tratar dos espíritos perversos. E essa é uma prática comum que a gente vê de zombaria de muitos em relação ao Espiritismo, mas nós estamos bastante confortáveis, que foi o próprio Cristo quem recomendou que o fizéssemos. E hoje nós encontramos apenas na igreja iniciante, né, o Jorei, encontramos o passe nas casas espíritas e também o Reiki, embora a gente saiba que a prática do Reiki não tem a mesma conotação que a aplicação do passe na casa espírita, que é considerado uma terapêutica a pagamento. Então, na fluidoterapia, utiliza-se como complemento a magnetização da água para favorecer os pacientes. Então, nós estamos vendo aqui um elenco, né, de medidas que auxiliam na desobsessão. Nós vimos a prece, as sessões práticas de desobsessão, o exercício do autoconhecimento com a caridade, o estudo, a construção positiva dentro da criatura, o passe, a água fluidificada, as sessões de diálogo terapêutico, que são as desobsessões. A reunião prática de desobsessão, onde se socorre os desencarnados sofredores, pode ser comparada a uma clínica psiquiátrica funcionando em nome da bondade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem disse isso foi um espírito, através de Chico Xavier, numa sessão de psicofonia. Efigênio S. Vitor falou dessa maneira em Vozes do Grande Além, um livro que é muito importante e que foi concebido para divulgar as reuniões de psicofonia de Pedro Leopoldo. Então, ele considera a desobsessão como uma espécie de clínica psiquiátrica. E nós insistimos sempre que os médiuns e os dialogadores ou doutrinadores são agentes de saúde. Nós temos que nos colocar como tal, a fim de que mantenhamos a responsabilidade perante a tarefa. E principalmente saibamos que estamos lidando com clínica de saúde mental. Daí a importância da assiduidade dos médiuns, da frequência constante, de levarmos a sério uma atividade que tem muito a ver com a saúde humana. Aqui tem um dado que eu coloco sempre quando vou dar esta aula, até já lhes falei numa das vezes sobre o grupo Meimei, do Pedro Leopoldo, que funcionou durante muitas décadas. E era uma clínica nesses moldes em que Chico Xavier atuava como médium colaborador. Emmanuel apresentou importante estatística com os dados obtidos em 2 anos de atendimento nesse posto de saúde mental, demonstrando uma vasta folha de serviços. E aqui está a estatística.
Em 206 sessões práticas, foram socorridos cerca de 1.500 companheiros desencarnados, em diferentes gradações evolutivas. Como é que vocês ficam sabendo desta estatística? Se pegarem o Instruções Psicofônicas e o Vozes do Grande Além, vocês vão ver no fim das páginas, no final das páginas, o número de sessões que foram realizadas nesse período de 4 anos. E aqui Emmanuel, com a competência que lhe é peculiar, anotou 206 sessões práticas. Foram socorridos cerca de 1.500 companheiros desencarnados em diferentes gradações. É importante que a gente veja, né, o resultado dessas sessões. E é muito interessante porque houve melhora em praticamente a metade dos comunicantes. Uns grande melhora, outros pequena melhora, outros mediana e assim por diante. E a gente, toda vez que se põe a pensar se a sessão de desobsessão é importante ou não, vale a pena lançar mão desses resultados. Por quê? Nós vamos compreender que a metade dos que se comunicaram, essa metade mudou. Já teve um certo aproveitamento, outros muito aproveitamento. De modo que, se nós não tivéssemos tido as sessões de desobsessão, esses espíritos não teriam tido a oportunidade de conhecer a verdade e de se modificar. Então, vale a pena dar uma olhada. O livro Desobsessão, da série André Luiz, é indispensável para quantos desejem dedicar-se à organização de sessões dessa natureza com segurança. Por quê? Exatamente porque as novidades, elas costumam se espalhar com muita facilidade dentro do movimento espírita. E como eu disse, há essa novidade daqueles que resolvem adotar determinadas práticas que nada tem a ver com a paciência, a resignação, o amor aos espíritos infelizes. Se Jesus nos recomendou que tivéssemos cuidado com os espíritos inferiores e obsessores, certamente não está na doutrina do Cristo nenhuma justificativa para tratarmos os obsessores de forma tão rude. Seria impensável acreditarmos que Jesus seria capaz de tratar os obsessores dessa forma. Daí a necessidade de um grupo como um todo, os centros espíritas, lerem o livro Desobsessão de André Luiz, onde vão encontrar passo a passo todas as informações de que necessitamos para montar ou para realizar tarefas de desobsessão. Nos centros espíritas do Brasil, dedicados à tarefa de assistência aos enfermos espirituais, esse livro tem servido de roteiro seguro para que o socorro seja feito com eficiência e aproveitamento. E aqui nós falamos de nossa própria experiência, que agora atinge 52 anos, já que começamos em outubro de 1960, mostrando que nenhuma sessão de psicoterapia teria sido mais importante, no meu caso,
do que o próprio desenvolvimento da mediunidade e do trabalho realizado. Por quê? Porque nós tivemos oportunidade de conhecermos melhor e de conhecer irmãos nossos que estão em sofrimento, tanto no mundo espiritual quanto aqueles para os quais as sessões eram dirigidas, de modo que o aprendizado é muito grande. É claro que impõe determinados sacrifícios, é claro que precisa de ter assiduidade, vontade muito grande de auxiliar e de estar sempre presente nestas reuniões para darmos uma finalidade justa ao desenvolvimento e, mais que isso, à aplicação da mediunidade. Aprendemos com Kardec que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que atuam sobre ele. E também que todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos, sendo o orgulho o principal dos defeitos, porque é o que a criatura menos confessa a si mesma. A questão, então, é lidarmos com esse personalismo, com esse egoísmo, e o médium tem oportunidade de lidar com isso. Meramente, ele tem que baixar de faixa, porque as questões da mediunidade muitas vezes levam a gente a acreditar que é um ser especial, e não há nada disso. O que nós temos são seres em luta evolutiva muito grande para a aquisição da bondade. E há um traço interessante da minha história como médium, como eu comecei, e que talvez tenha ajudado algumas pessoas com as quais eu tenha falado, porque é muito interessante essa questão da mediunidade. Eu fazia normalmente o meu internato como médica, trabalhando no hospital de clínicas que servia de base para a nossa universidade. E toda vez de passar visita, para anotar os dados do paciente, anotar na ficha a evolução, a história da moléstia atual, a evolução, enfim, follow-up, eu sofria barbaridade. Porque hoje eu sei, mas na época eu era uma ignorantona. Hoje sou ignorante também, mas de uma certa forma sei um pouquinho mais. Então eu senti algum horror, porque eu sempre fui fazer medicina porque tinha a intenção de ajudar os semelhantes. E quando chegava perto do paciente para a visita natural e fazer o follow-up, eu sentia vontade de gritar com alguns pacientes e dizer: morre sim, morre rápido, né? E uma sensação horrorosa e de hostilidade em relação ao paciente. Eu comecei a ficar atormentada de uma tal maneira que, imagina, a gente estudou o livro dos médiuns, a gente leu, já tinha vários livros da coleção de Ami, e eu não sabia bem o que se passava comigo, né? Não tinha um diagnóstico. Por quê? Por ingenuidade, né? Por achar que mediunidade talvez fosse uma coisa do outro mundo, né? E que eu não tinha acesso a isso. Até que um dia nós tínhamos ido à rádio, tinha um programa Ondas de Luz, que o Valdo Vieira tinha iniciado numa rádio local em Uberaba, e que era uma das atividades da Comunhão Espírita Cristã
a qual o próprio Valdo pertencia, e o Chico acabou pertencendo quando mudou-se de Pedro Leopoldo para Uberaba. E ele havia, o Valdo, nos convidado para fazer o programa, eu e a Lígia Alonso Andrade. E acabamos nós duas também sendo chamadas pelo Chico para desenvolver as tarefas normais da Comunhão Espírita Cristã, quando o Chico se mudou para Uberaba em 1959. Mas o fato é que eu já estava atormentada com aquilo. Porque depois de tirar a pressão arterial, de ver o pulso, de fazer os exames rotineiros, eu tinha a vontade de sumir, porque tinha muito medo que eu pudesse, de uma certa forma, transmitir alguma palavra menos digna para o doente. E isso foi se tornando uma coisa assim, realmente catastrófica para mim. E nesse dia, era um domingo, nós tínhamos feito o programa Ondas de Luz. O Chico foi até a rua Lauro Prata, onde ele telefonou para Luísa, irmã dele. Ele ficava 40 minutos, às vezes 1 hora, às vezes meia, conversando com a irmã, que ele sentia muitas saudades, e ela também. Moraram uma vida inteira juntos, né? Então, depois do telefone, nós fomos até a casa do José Tomás, onde a gente tomava um lanche e comia algumas coisinhas que eram apresentadas para nós. E antes de ir para esse lanche, o Chico nos convidou para visitarmos um doente que estava com câncer e que não queria desencarnar. Ele estava desesperado. E os médicos já tinham desistido, não havia mais o que fazer do ponto de vista da saúde dele. E Chico, então, foi chamado para transmitir um passe, ele e o Val. Por que eu fui? Chegamos lá, eles entraram, foi aquele cheiro de éter, de flores, né? A água borbulhava cheia de essência, e eu desesperada lá dentro do quarto, querendo falar com o paciente. O mínimo que eu queria falar para ele era o seguinte: morre, infeliz. Você já vai tarde. É claro que ele não podia morrer, coitadinho, com esse espírito ao lado dele, porque tinha pavor dele, né? E quem estava recebendo o espírito era eu, mas sem exceção nenhuma e sem ter nenhuma ideia da mediunidade. Então, eu não me aproximei muito, de medo, né, claro, da cama, e o Chico transmitiu o passe, o Valdo também, e todos nós que estávamos ali. E nisso eu saí para fora, não aguentei o mal-estar, a falta de ar, a situação difícil em que eu me encontrava. Aí, quando o Chico saiu lá fora, eu disse para ele: eu não aguento mais. Eu estou numa situação muito difícil. Mas o que foi? Eu quero falar para os pacientes que é bom eles morrerem mesmo. Agora imagina você, eu sou médica e eu estou ali para auxiliá-los. E como é que fica essa situação agora mesmo aqui? Eu não dei um vexame porque Deus me ajudou. Aí ele ria muito, mas ria. Chamou o Val e disse assim: ô Val, vem escutar aqui o que a Margarida falou. E de fato, a partir desse dia, ele disse para mim: esta semana agora, nós estávamos no domingo, você começa a frequentar a reunião de desenvolvimento, porque você tem que trabalhar na mediunidade. Isso tudo vai passar, um tempo passa, mas você tem que fazer esse exercício semanal. Bem,
E foi a partir daí, né, outubro de 1960, que a gente se iniciou. E outra coisa que ele me disse muito, que ajudou demais, porque o médium pensa que o espírito vai pular dentro dele e vai começar a falar. Essa é a primeira coisa que o médium pensa, que ele não vai precisar fazer nada e que o espírito vai começar a dizer tudo através dele. Isso não é verdade, porque o médium, o espírito, se utiliza do cérebro do médium e não vai pular dentro dele para ficar falando as coisas, né? E algo também que ele me disse que me ajudou muito é o seguinte, porque eu comecei a falar com ele das dificuldades que eu tinha de receber a entidade, porque afinal de contas, médiuns somos nós, mas as técnicas dos processos a gente não tem ideia. Aí ele disse, olha minha filha, quando você estiver na reunião, não pense em nada. Zero. Não pense em absolutamente nada. O que vier na sua cabeça, você fala porque não é seu. E desde então, esse conselho tem servido muitíssimo para mim, né? Deixar a minha mente vazia de todo o pensamento, e a partir daí, então, começar a falar aquilo que surge da minha cabeça, porque realmente não é meu. Bem, isto para dizer a vocês que nós seguimos desde então o livro Desobsessão, que já na época em que eu estava em Uberaba havia saído, por indicação do próprio André Luiz, e que tem servido de base para muitas escolas de desobsessão e muitos centros espíritas. Então, a próxima aula nós vamos nos aprofundar também na questão da terapêutica, né, da desobsessão. Nós vimos uma parte hoje e nós deixamos também no final do nosso curso, daqui a 2 ou 3 semanas, uma abertura grande para perguntas, para que a gente juntos nós possamos dirimir as dúvidas e procurar então tirar as conclusões mais importantes de tudo aquilo que nós acabamos de ver. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Hoje nós temos tempo para responder alguma coisa.